Para sua alegria, John Piper. Há 2000 anos, Jesus e seus amigos estavam conversando sobre os rumores da opinião popular. Quem diz o povo ser o filho do homem? Ele lhe perguntou. Os discípulos responderam, alistando as respostas que frequentemente ouviam. Então Jesus mudou o enfoque do assunto, deixando o caráter informativo da conversa e assumindo um tom pessoal. Ele fixou o olhar nos olhos daqueles homens e perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? É fácil responder perguntas sobre o que os outros estão dizendo. Entretanto, há um momento em que nós mesmos devemos enfrentar o questionamento de Jesus. Quem é ele para você? A resposta mais comum é que Jesus era um professor notável e virtuoso, um mestre exemplar e um sábio cheio de compaixão. Contudo, C.S. Lewis, o autor britânico que escreveu o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, insistia em que tais depreciações fossem desconsideradas. Eu tento impedir o uso daquela frase tola que as pessoas costumam dizer a respeito dele. Estou pronto a aceitar Jesus como um grande e digno mestre, mas não aceito sua pretensão de ser Deus. Não devemos dizer isso. Alguém que fosse simplesmente um homem e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande e digno mestre. Seria um lunático, igual ao homem louco que afirma ser Napoleão, ou o diabo. É preciso fazer uma escolha. Ou esse homem era e continua sendo o Filho de Deus, ou era um louco, ou algo pior. Você pode fazê-lo calar, supondo ser ele um tolo. Pode cuspir nele e matá-lo, porque o vê como um demônio. Ou você pode cair aos pés dele e chamá-lo de Senhor e Deus. Entretanto, não digamos tolices complacentes como, por exemplo, que ele era somente humano e um grande mestre. Ele não nos deu liberdade para tal coisa. Ele não pretendia fazê-lo. Esta pergunta, quem ele é para mim, é a mais importante pergunta que você pode responder. John Piper responde algumas das perguntas mais comuns e importantes sobre Jesus. Quem ele é, por que ele veio a este mundo, o que ele realizou e por que devemos nos importar com isso. Se você já se questionou a respeito desse assunto e está buscando respostas, não com base em seus próprios pensamentos e teorias, mas com base na Palavra de Deus, convido-vos a juntar-se a nós para a sua alegria. Por que Deus está no centro de tudo isso? Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Salmos 43, versículo 4. Após todas as coisas serem ditas e feitas, Deus é o Evangelho. Evangelho significa boas notícias. O cristianismo não é teologia em primeiro lugar, e sim notícias. É como ser prisioneiros de guerra ouvissem secretamente em um rádio que os aliados haviam chegado e que o resgate seria apenas uma questão de tempo. Os guardas ficariam a imaginar qual seria a razão de tanta alegria. Mas qual o principal benefício das boas notícias? É que tudo termina em uma única pessoa, no próprio Deus. Todas as palavras do Evangelho conduzem a Ele.
Do contrário, elas não seriam o evangelho, as boas notícias. Por exemplo, salvação não é uma boa notícia se ela apenas salva do inferno e não conduz a Deus. Perdão não é uma boa notícia se apenas alivia a culpa e não abre caminho para Deus. Justificação não é uma boa notícia se apenas nos torna legalmente aceitáveis perante Deus, mas não traz comunhão com Ele. Redenção não é uma boa notícia se apenas nos liberta da escravidão, mas não nos leva a Ele. Adoção não é uma boa notícia se apenas nos coloca na família do Pai, mas não nos seus braços. Isso é crucial. Muitas pessoas parecem aceitar as boas notícias sem aceitar a Deus. Não é evidência infalível de que temos um novo coração só porque queremos escapar do inferno. Esse é o desejo perfeitamente natural e não sobrenatural. Não é necessário um novo coração para deixar o alívio psicológico do perdão, ou a remoção da ira de Deus, ou a herança do mundo de Deus. Todas essas coisas são naturais, naturalmente desejáveis, ainda que não haja qualquer mudança espiritual. Você não precisa nascer de novo para desejar essas coisas. Os demônios também desejam. Não é errado desejar essas coisas. De fato, é tolice desprezá-las. Entretanto, a evidência de que fomos transformados é que desejamos essas coisas porque elas nos levam à alegria de Deus. Foi precisamente para essa finalidade que Cristo morreu. Também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque essa é a essência das boas novas. Porque fomos feitos para nos alegrarmos de forma completa e duradoura em reação ao que vemos e experimentamos da glória de Deus. Se nossa maior alegria vem de algo inferior a isso, somos idólatras e desonramos a Deus. Deus nos criou de tal maneira que a sua glória é revelada por meio da nossa alegria nela. O Evangelho de Cristo é uma boa notícia de que, ao custo da vida de seu próprio Filho, Deus fez tudo o que era necessário para nos cativar, com que nos traria uma alegria eternamente crescente, ou seja, Ele mesmo. Muito antes de Cristo vir ao mundo, Deus se revelou como a fonte da satisfação completa e duradoura. Tudo me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias permanentemente. Salmos 16, versículo 11. Obrigado por assistir o nosso vídeo, e detalhes como o nome do autor, o livro, a página estão na descrição. Se gostaram e querem ajudar o nosso canal a crescer, considere se inscrever, dar um like, compartilhar e deixe aí nos comentários o que achou do nosso vídeo. Agradecemos e Deus os abençoe.